Em busca de novos mercados, o Inter tenta repetir um case que deu certo dentro das categorias de base do Colorado. Eu quero falar um pouquinho mais sobre a expansão da captação colorada e também falar sobre a pressão em cima do técnico Roger Machado, que foi mantido no cargo, mas está sob avaliação. E também quero falar sobre Ener Valencia e um recorde que o atacante está batendo. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal, eu quero atualizar as últimas informações do Internacional, muitos assuntos, né? O Inter segue se preparando lá no CT do Parque Gigante, com toda a privacidade, né? A gente não tem tido acesso ao CT Parque Gigante, não tem visto atividades, nem nessa parada FIFA, nenhuma entrevista marcada, enfim, o Inter num regime quase militar, né? Quase um quartel internacional, sem o acesso da imprensa, sem o acesso de torcedores, tem treino aberto, mas o Colorado garante que está se reinventando dentro de si mesmo para tentar mudar o cenário no Campeonato Brasileiro. Começando já pelo duelo contra o Palmeiras, no próximo jogo, no dia 13, sábado, 6h30 da tarde, no Allianz Parque, em São Paulo, o Colorado tenta refazer aí, né, a sua campanha, tentar repetir o que fez ano passado, quando ficou aí 16 jogos invicto dentro do Campeonato Brasileiro, o que culminou na classificação direta para a Copa Libertadores desta temporada. Vamos atualizar tudo, gente? Eu quero começar falando justamente sobre a busca do Inter por talentos fora do Brasil. A gente já viu em outros momentos o Inter tentar, né, jogadores que vieram inicialmente para o Sub-20, mas com uma projeção de chegar ao plantel profissional. Em dado momento, o Inter até teve o Inter B, ou o Inter Sub-23, o Inter de aspirantes, com jogadores que acabaram até dando certo no profissional. Posso lembrar aqui do Juliano, que chegou semi-pronto do Paraná, o Leandro Damião, que chegou do Atlético Ibirama, o próprio Walter, em dado momento, também participou daquele Inter Sub-23, Eduardo Sacha. Enfim, o cenário hoje é diferente. O Inter está tentando mapear outros mercados, em especial na África, onde o Inter, nessa temporada, conseguiu contratar 2 jogadores. O Denis Marfo, que é um volante ganês de mais cadência e controle de meio campo, e o Benjamin, que é um jogador de mais intensidade e velocidade também, né, de meio campo. São jogadores que são volantes e que vieram do mercado de Gana. O Inter conseguiu um em definitivo, o outro por empréstimo, está emprestado até o começo da próxima temporada e precisa adquiri-lo de forma definitiva. Só que o Inter entende que este case ele é positivo, que o Inter está abrindo mercados de times que são menores na África e que consegue trazer para deixá-los aqui no Sub-20 no primeiro momento, para tentar, né, com que eles se adaptem ao calendário, ao modelo de jogo que é feito aqui no Brasil, e aí, com calma, serem promovidos ao plantel profissional. Nenhum dos dois ainda foi relacionado pelo técnico Roger Machado, mas isso deve acontecer em breve. Aliás, a gente já trouxe aqui no canal que o Roger tem observado uma nova fornada de jovens. É claro, eu sou um crítico, por exemplo, quando o Roger relaciona jogadores, mas não usa, faz escolhas absurdas. Por exemplo, quando não tem o Thiago Maia, escalar o Richard e não o Luiz Otávio, que é um jogador que está em crescente desenvolvimento dentro do Internacional e acaba comendo banco para um jogador claramente insuficiente, caro e que não vai deixar nada, né, de legado para o Internacional. Então, é uma situação que o Inter está analisando dentro do mercado, né, abrir um mercado em Gana ou em outros lugares também, né, seja na Ásia ou até mesmo em outros momentos. Em 2006 o Inter teve o Abubakar, né, nigeriano, que teve aqui, teve o Obiná, centroavante, acabaram que naquele time não jogaram, muito pela concorrência, né? Pô, o 9 do Inter era o Fernandão, tinha o Rafael Sobis, tinha o Yarley depois, o Gustavo Papa era um centroavante que fazia alguns gols, mas não tiveram espaço os nigerianos. Mas é uma nova tentativa que o Inter está fazendo no mercado, em especial da África, tá certo? Galera, vocês estão vendo que hoje, né, além da minha tech t-shirt da Insider, eu também estou usando a calça Futuriform, que é, né, espetacular e tem as mesmas tecnologias da camiseta. Ela é anti-odor, antimicrobiana, desamassa, né, sem precisar fazer muito esforço. Né, também você consegue absorver o calor e o suor e o principal, ela não desbota. Então o look completo da Insider hoje. E eu quero deixar a dica aqui para vocês, né, gente? Porque o setembro é o mês do cliente na Insider. E vocês, usando o meu cupom, ou somando o uso do meu cupom, que é o Colar Repórter,
vocês têm, além de descontos no site, a possibilidade de peças saindo por até 50% de desconto. Então, não tem desculpa para tu não conhecer as peças da Insider, que tem qualidade e já fazem parte da minha rotina. Então, clica aqui no link que está na descrição para garantir as peças e não esquece do cupom. A minha dica é, garante lá o kit com 3 tech t-shirt, que você com certeza vai me agradecer aqui nos comentários depois, que eu tenho certeza que elas vão cair bem em você e te dar toda a tecnologia que você precisa para o dia a dia, tá bom? Insider, minha parceira, e fica a dica aí para você, tá bom? Seguindo nossa pauta aqui, gente, eu quero falar sobre Roger Machado. Afinal, o Colorado tem a possibilidade de troca no comando técnico. Eu sei que a gente já falou sobre isso muitas vezes, o Inter venceu o Fortaleza naquele jogo que estava muito pressionado, só que a avaliação no Roger continua, pelo menos é o que garante o departamento de futebol. O Inter, é válido a gente destacar, não tem o desejo de trocar a comissão técnica. Pelo departamento de futebol, o Roger é o técnico pelo menos até o final da temporada. É válido lembrar também que ele tem contrato até o final de 2026, então seria ainda mais um ano de multa rescisória aí para o Roger Machado. Porém, o Inter enxerga que os 2 próximos compromissos são fundamentais na permanência do treinador. Até porque o primeiro é contra o Palmeiras em São Paulo, no dia 13, e após isso tem o clássico Grenal, de número 447, dentro do estádio Beira-Rio. O Grêmio vem numa situação pior que a do Inter no Campeonato Brasileiro, mas também é verdade que se reforçou, deve ter já os reforços à disposição no Grenal. O William, o Arthur, enfim, tá? Não vou entrar nessa seara agora. Mas o Grenal também é visto como um ponto de corte da temporada. Então, perder um Grenal em casa ou não ganhar um Grenal em casa pode sim virar uma panela de pressão para cima do técnico Roger Machado, que tem um retrospecto muito bom em Grenal, desde que assumiu o Internacional, ganhou o Grenal do Brasileirão do ano passado, 1-0 gol do Borré. No Gauchão deste ano empatou na Arena, com prejuízo de um pênalti mal marcado para o Grêmio, ganhou na Arena a final do Gauchão 2-0 e empatou os últimos 2. O Grenal da final, 1-1 gol do Ener Valencia de falta, e no Brasileirão empate em 1-1 lá na Arena. Então são 3 empates e 2 vitórias do Inter nos 5 Grenais que o Roger comandou até aqui. Aliás, o Inter não perde um Grenal desde 2023, que é quando o Mano Menezes era técnico do Internacional. O Inter perdeu por 3-1 pelo Brasileirão. Naquele jogo acarretou inclusive a demissão do William Thomas e do Sandor Landelli, que naquele momento eram dirigentes do Internacional. Então, o Inter tem uma larga vantagem sobre o seu rival de 23 até 2025. Se eu pegar aqui de cabeça, tem o Grenal do pós-Libertadores, o Inter ganha 3-2, ainda sob o comando do Kudê. No Gauchão ganha de 3-2, um gol de pênalti do Patrick no final. Ganha em Curitiba por 1-0 com o Kudê, esses 3. Mais os 5 do Roger, estamos falando de 8 Grenais que o Inter tem de invencibilidade neste momento dentro da história do Clássico. Vamos ver se mantém. É um jogo importantíssimo para o futuro do Roger Machado. Para a gente fechar, eu quero falar sobre Ener Valencia. Afinal, nesta terça-feira, 8 da noite, lá em Guayaquil, tem Equador e Argentina. E os equatorianos estão preparando muitas homenagens, porque este jogo, também diante da Argentina, será o jogo de número 100 do Ener Valencia pela seleção equatoriana. Ele é o capitão e maior artilheiro do país, com 46 gols marcados em toda a história da seleção do Equador. Ele vai ser homenageado com placa e uma camiseta especial na véspera do duelo. É o último jogo do Ener Valencia no Equador, pela seleção equatoriana. Depois disso, o Ener vai disputar 3 amistosos fora do Equador e também a Copa do Mundo em 2026, que será disputada no México, no Canadá e nos Estados Unidos. Então, é a despedida do Ener diante dos equatorianos com a camiseta da seleção do Equador. O mais louco o cara tem 46 gols pela seleção do Equador e simplesmente, parece que desaprendeu a jogar futebol aqui no Inter. Será que dá tempo de recuperar esse jogador? Eu, sinceramente, acho que é muito difícil. Tá certo? Não esquece, gente, passar lá no site da KTO, kto.bet.br. Como eu disse, hoje tem Série B do Campeonato Brasileiro. Tem também, jogos eliminatórios aí, da Europa. Tem também Copa Argentina, tem muitos jogos mesmo, para você palpitar e se divertir lá na KTO. Lembrando que está valendo ainda a Liga do Milhão, que premia todos os dias os melhores apostadores do Brasil
e no final do ano prêmio de 1 milhão para o melhor apostador do Brasil lá na KTO, tá certo? Não esquece que a KTO é uma casa proibida para menores de 18 anos, então jogue com responsabilidade. Tá certo, gente? Aquele abraço, a gente se vê, fui!